Os versos 1 a 10 de Êxodo 2 narram o nascimento de Moisés e seus primeiros dias vividos sob um decreto de morte. O faraó, Tutmés III, da 18ª dinastia, havia ordenado que os meninos hebreus deveriam ser lançados no Nilo logo que nascessem ou fossem descobertos. Narram ainda a providência divina para assegurar a vida desta criança, que teria um futuro singular na história de Israel. Vamos ler o texto. Êxodo 2, a partir do verso 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Olha, era um menino, e os meninos estavam sob o decreto de morte. Ela conseguiu escondê-lo, estava conseguindo escondê-lo por 3 meses. O texto do verso 2 diz assim: era formoso, ou era bonito, ou conforme o texto grego, o texto hebraico, era formoso. Embora tivesse sob ameaça de morte, Moisés era um bebê bonito. Em hebraico, literalmente, bom. O termo hebraico indica mais do que uma beleza externa, sendo usado, por exemplo, para descrever a obra de Deus durante a semana da criação, quando ele declarou que tudo era bom, e até mesmo muito bom. Como uma espécie de nova criação, essa criança boa se tornaria, de acordo com o plano de Deus, o adulto que libertaria os hebreus da escravidão. Quando Moisés nasceu, em condições tão difíceis, quem poderia imaginar o futuro que o aguardava? No entanto, Deus cumpriria suas promessas a Abrão, Isaque e Jacó. O Senhor havia feito uma aliança com eles de que daria a seus descendentes a terra prometida. Décadas depois, ele usaria esse bebê para cumprir a sua promessa. Bem, mas como não dava mais para esconder o bebê, qual foi a providência que a sua mãe tomou? Não podendo mais escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e, repondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Veja, fez um barquinho a partir de um cesto, e colocou o menino no rio. Lançou o menino no rio. Ora, o decreto de Faraó era para lançar o menino no rio, os meninos no rio, mas não lançá-los num barquinho. Porém, agora ele estava sendo lançado nesse barquinho, providenciado pela sua mãe, porém sob a proteção do Senhor. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse menino é o menino dos hebreus. A princesa egípcia, filha do faraó, se compadeceu do menino e o adotou como filho. Ela sabia que aquela criança estava condenada à morte, mas agora ela o adotou como filho. Essa era a libertação para a vida desse menino. Então disse sua irmã à filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha do Faraó: vai. Saiu a moça e chamou a mãe do menino. Então disse a filha de Faraó a ela: leva esse menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Essa era a providência divina para a criação na primeira infância, na infância até a pré-adolescência desse menino, do menino Moisés. A providência para a criação. Veja, irmãos, tem um verso lá em Provérbios 22:6, um verso muito conhecido. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. O que a mãe de Moisés fez foi ensiná-lo durante esses 12 anos da infância,
para ensinar as verdades bíblicas, ensiná-lo sobre o Senhor Deus, para que ele nunca mais se esquecesse. Mas o verso 9, irmãos, tem uma coisa inacreditável. Além de deixar o menino vivo, ela deixou que a mãe do menino o criasse e ainda pagou por ela. Veja, aquele menino que estava sujeito à morte, agora estava sendo tratado como filho da filha de Faraó, educado pela sua mãe, que ainda recebia, era remunerada por isso. Inacreditável. Era o Senhor dirigindo a vida de Moisés. Não é inacreditável, não, irmãos, é um milagre. Sabemos pouco sobre a infância de Moisés. Após ser milagrosamente salvo e adotado por Iapstalp, ele viveu os primeiros 12 anos com sua família hebreia. Após isso, Moisés recebeu a melhor educação egípcia, com o objetivo de prepará-lo para ser o próximo faraó. Moisés foi criado na corte, criado para ser faraó, era filho da filha de Faraó. É impressionante que, no final das contas, grande parte dessa educação seria inútil ou até mesmo prejudicial para o que realmente importava. O que realmente importava era o conhecimento de Deus e de sua verdade. E esse conhecimento de Deus ele aprendeu com a sua mãe nos primeiros 12 anos. Veja agora o verso 10. Sendo menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual passou a ser seu filho. Essa o chamou Moisés e disse, porque das águas foi tirado. Das águas o tirei. Moisés em hebraico é Moshe, que significa tirado ou puxado. Sua vida foi milagrosamente poupada quando foi tirado do rio. Milagre de Deus, Moisés ter sobrevivido. Milagre de Deus ter sido cuidado por sua mãe. Milagre de Deus também ter sido criado por longo tempo na corte do faraó. Deus tinha um plano para Moisés. Nós vamos estudar esse livro do Êxodo. No livro do Êxodo, vamos estudar qual foi o plano de Deus para Moisés. Que Deus nos ajude para que a gente possa alegremente acompanhar a vida de Moisés, a vida de um homem que foi dirigido por Deus.